Você acha que precisa ser forte o tempo todo? Eu achava isso também. Por 40 anos da minha vida, eu acreditei nisso. Acreditei que mãe não chora na frente dos filhos, que esposa não reclama, que mulher de verdade aguenta calada, que sacrifício era sinônimo de amor. Hoje, aos 81 anos, depois de enterrar um marido que nunca me conheceu de verdade e perder uma filha que morreu achando que eu não a amava o suficiente, eu sei que força não é aguentar tudo, é ter coragem de ser humana. E antes que eu vá embora também, antes que essa voz se cale para sempre, eu preciso te contar isso. Porque talvez a minha dor sirva para alguma coisa. Talvez ela te salve de carregar por 40 anos 4 mentiras que eu acreditei como se fossem verdades sagradas. Sacrifício que ninguém pediu não é amor. É punição disfarçada de virtude. Meu nome é Geralda Aparecida dos Santos. Nasci em 1944, mesmo ano que acabou a Segunda Guerra lá do outro lado do mundo. Aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a guerra era outra, mas não menos real. Fui filha, esposa, viúva, mãe, avó. Trabalhei 38 anos como costureira numa fábrica de tecidos do bairro. Morei na mesma casa da Rua do Imperador por 56 anos. Criei 3 filhos praticamente sozinha, mesmo sendo casada. Enterrei 2 deles. De longe, minha vida parece comum. Parece aquelas vidas que todo mundo vive e ninguém conta. Mas tem uma coisa que mudou tudo, que envenenou cada dia desses 40 anos sem que eu percebesse. 4 mentiras. 4 frases que eu ouvi, acreditei e deixei governar cada decisão, cada respiração, cada pedaço de quem eu era. E a pior parte, ninguém me obrigou a acreditar. Eu escolhi. Dia após dia, ano após ano. Deixa eu te contar sobre Joaquim Antônio dos Santos, meu marido por 34 anos. Ele tinha aquele jeito sério, sobrancelhas grossas, sempre franzidas, mãos calejadas de tanto trabalhar com madeira. Era marceneiro, bom marceneiro, silencioso como os móveis que fazia. Nos casamos em março de 1963. Eu tinha 19 anos e um vestido branco que minha mãe costurou. Ele tinha 24 e uma promessa de construir nossa vida juntos. Vamos ser felizes, Geralda, ele disse na porta da igreja. E eu acreditei. Mas felicidade, eu aprendi depois, tem muitas caras. E às vezes a cara que você acha que é felicidade é só cansaço bem arrumado. A primeira mentira que eu acreditei foi essa. Mulher forte não reclama. Minha mãe me disse isso no dia do meu casamento. Me puxou pelo braço antes de eu entrar na igreja. Apertou forte, olhou no fundo dos meus olhos. Geralda, escuta o que eu vou te dizer. Casamento não é conto de fada. Você vai ter dias difíceis, mas mulher forte não reclama. Mulher forte aguenta, cuida, resolve. Reclamação é coisa de fraca. Ela tinha 42 anos quando me disse isso. Parecia ter 60. Os olhos fundos, as mãos trêmulas, aquele jeito de quem carrega o mundo sozinha. Eu não sabia, não podia saber, que ela estava me passando não sabedoria, mas prisão. Então eu não reclamei. Não reclamei quando Joaquim chegava às 11 da noite. Jantava calado e ia dormir sem me olhar. Não reclamei quando o dinheiro não dava e eu tinha que escolher entre pão e leite. Não reclamei quando ele esqueceu meu aniversário 7 anos seguidos. Durante 34 anos, eu guardei cada frustração, cada dor, cada grito que queria dar. Porque mulher forte não reclama. E sabe o que acontece com mulher que não reclama? Ela vira invisível, vira móvel, vira parte da casa que ninguém nota. Em setembro de 1997, Joaquim teve um infarte na marcenaria. Morreu antes da ambulância chegar. No velório, as pessoas diziam: "Que mulher forte você é, dona Geralda, que exemplo." Eu olhava para o caixão e pensava: ele nunca me conheceu. 34 anos do meu lado e ele não sabia que eu tinha medo de escuro.
que eu sonhava em conhecer o mar, que toda terça-feira eu chorava na cozinha depois que todo mundo dormia, porque eu nunca reclamei, nunca falei, nunca pedi, e morreu achando que eu era forte, quando na verdade eu era só silenciosa. A segunda mentira veio da minha sogra, Dona Lourdes, 3 meses depois do casamento. Geralda, mãe de verdade se sacrifica pelos filhos. Sempre. Ela me disse isso enquanto descascava batatas na pia, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você come depois que eles comerem. Você dorme depois que eles dormirem. Sua vida agora é deles. Se sobrar alguma coisa, aí você pensa em você. E nunca sobrou nada. Minha primeira filha, Ana Lúcia, nasceu em 1964. Linda, pequenininha, olhos iguais aos meus. E eu me joguei nessa mentira de corpo e alma. Acordava às 5 da manhã para fazer comida, lavar roupa, limpar a casa. Trabalhava das 8 às 6 na fábrica. Voltava para casa para fazer janta, dar banho, ajudar com lição. Dormia às 11, meia-noite. Quando dormia, durante 25 anos, eu não comprei uma roupa nova para mim. Mas meus filhos sempre tiveram sapato bom. Durante 25 anos eu não fui no dentista, mas meus filhos nunca perderam consulta. Durante 25 anos eu não tirei um dia de folga, mas meus filhos tinham tudo o que eu podia dar. E sabe o que eu ganhei com isso? Uma úlcera que quase me matou em 1989, 3 dentes que perdi porque deixei infeccionar, e uma filha que cresceu achando que amor era se anular. Em abril de 2003, Ana Lúcia apareceu na minha porta, magra demais, olhos fundos, acabada. Mãe, eu não aguento mais. Meu marido, os meninos, a casa, o trabalho, eu não aguento. E sabe o que eu disse? Filha, mãe, aguenta. É isso que a gente faz. Passei para ela a mesma prisão que me passaram. 6 meses depois, ela teve um colapso nervoso. Ficou internada 3 semanas e quando ela saiu, me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto. Mãe, a senhora me ensinou a me matar aos poucos e chamou isso de amor. Ela tinha razão. A terceira mentira eu aprendi sozinha, vendo todo mundo viver. Seus sonhos não importam. Responsabilidade vem primeiro. Eu tinha sonhos, pequenos, mas eram meus. Queria aprender a tocar violão. Queria fazer um curso de corte e costura profissional para abrir meu próprio ateliê. Queria viajar para a Bahia com minha amiga Marta, conhecer aquelas praias que a gente via na revista. Depois, eu dizia para mim mesma, quando os meninos crescerem, quando o dinheiro melhorar, quando eu tiver tempo. Marta me chamava todo ano. Geralda, esse ano a gente vai? Ano que vem, Marta. Ano que vem eu prometo. Isso foi em 1978, 1979, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000. Em 2001, Marta descobriu um câncer no pâncreas. Em 2002, ela me ligou do hospital, a voz fraca, sumindo. Geralda, a gente nunca foi, né? A gente vai, Marta. Quando você melhorar, a gente vai. Nós duas sabíamos que era mentira. Ela morreu em julho de 2002, 58 anos, sem conhecer o mar que ela tanto queria ver comigo. No enterro, a filha dela me entregou uma caixa. Dentro tinha dinheiro. Não muito, mas tinha. Minha mãe juntou isso durante 20 anos para a viagem de vocês, ela me disse. Ela pediu para te dar. Pediu para você ir, por vocês duas. Eu tenho essa caixa até hoje. Nunca usei o dinheiro. Nunca fui. Porque responsabilidade vem primeiro, não é? Mesmo que a responsabilidade seja com gente que já cresceu, com casa que já está paga, com vida que já passou. A quarta mentira foi a pior de todas. Você tem tempo. Eu acreditei que ia ter tempo de consertar tudo, de falar o que não falei, de fazer o que não fiz, de ser quem eu não fui. Quando eu aposentar, aí eu vivo para mim. Quando os netos crescerem, aí eu viajo. Quando eu tiver menos cansada, aí eu começo. Você sabe o que aconteceu?
Eu aposentei. Continuo não vivendo para mim. Os netos cresceram. Continuo não viajando. Continuo cansada. Continuo não começando nada, porque 40 anos acreditando nessas mentiras me transformaram, me moldaram, me quebraram de um jeito que não tem conserto. Eu tenho 81 anos e não sei quem eu sou sem o sacrifício. Não sei quem é Geralda quando Geralda não está servindo, cuidando, aguentando. Tirei a armadura e descobri que não tinha nada por baixo, só o buraco. Você faz isso, eu vejo. Todo dia alguém faz isso. Você acha que amor é se anular. Você acha que força é não pedir ajuda. Você acha que sonho é luxo. Você acha que tem tempo. Você acha que tem tempo. Você acha que tem tempo. E não tem. Em 81 anos, eu vi 34 pessoas que eu amava partir. Algumas de velho, algumas de doença, algumas de cansaço de viver. E sabe o que todas elas tinham em comum? Nenhuma disse no leito de morte: eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter me sacrificado mais, eu devia ter guardado mais coisas para mim. Todas disseram: eu devia ter vivido, eu devia ter falado, eu devia ter tentado. Mas não precisa ser assim. Não precisa acabar como eu. Como Marta, como Ana Lúcia antes de despertar. Deixa eu te dar o que eu aprendi, não como conselho, como testemunho, como o último suspiro de quem viveu errado e quer que você viva certo. 1. Reclamar não é fraqueza, é comunicação. Sabe quantos problemas no meu casamento eu poderia ter resolvido se eu tivesse simplesmente falado? Se eu tivesse chegado para o Joaquim e dito: eu tô triste, eu tô sozinha mesmo do seu lado, eu preciso que você me veja. Talvez ele não soubesse. Talvez homem daquela época não aprendeu a ver. Mas talvez, só talvez, ele tentasse. Mas eu nunca dei essa chance a ele. Guardei tudo. Engoli tudo. E quando ele morreu, eu tinha 34 anos de rancor acumulado de um homem que talvez nem soubesse que estava me machucando. Reclamar não é ser fraca. É dizer: eu existo, eu sinto, eu importo. E quem te ama precisa saber disso. Quem te ama quer saber disso. Mudez não é virtude. É abandono de si mesma. 2. Sacrifício sem limite é autodestruição. Eu quase morri por causa dessa, literalmente. A úlcera que eu tive em 1989 quase me levou. O médico foi claro: a senhora está se matando. Estresse, má alimentação, falta de sono, seu corpo está desistindo. E sabe o que eu pensei? Mas eu tenho que cuidar dos meus. Como se eles precisassem de uma mãe morta. Hoje eu vejo minhas netas fazendo a mesma coisa, trabalhando até cair, cuidando de todo mundo menos delas, e eu quero sacudir elas e gritar: você não pode dar o que você não tem, você não pode amar ninguém se você não se ama primeiro. Mas é difícil ensinar o que você não viveu. Então eu digo assim: filha, sua mãe é a maior prova de que sacrifício sem limite não cria filho grato, cria filho culpado e mãe ressentida. Cuida de você, com a mesma dedicação que você cuida dos outros. Come bem, dorme bem, descansa. Porque ninguém precisa de um mártir. Precisam de você viva, inteira, presente. 3. Sonhos não são egoísmo, são oxigênio. Quando Marta morreu, uma parte de mim morreu junto. A parte que ainda acreditava que dava para viver, que ainda tinha esperança de que um dia, algum dia, eu ia fazer alguma coisa só por mim. Aquele dinheiro na caixa me olha todo dia, me acusa todo dia. Você podia ter ido, você escolheu não ir. E eu não tenho desculpa, não mais. Os filhos já cresceram, a casa está paga, o tempo existe. O que não existe é coragem, porque eu vivi 40 anos acreditando que sonho era egoísmo, que pensar em mim era errado, que meu papel era servir, não viver. E agora eu tenho 81 anos e não sei mais sonhar. Não deixa isso acontecer com você.
Aquele curso que você quer fazer? Faz. Aquela viagem que você quer tirar? Tira. Aquele hobby que você quer começar? Começa. Não é egoísmo, é sobrevivência. Porque uma vida sem sonho não é vida, é só existência. E existir não é o suficiente. 4. Amanhã é uma promessa que ninguém pode fazer. Essa é a mais dura, porque eu vivi como se eu fosse imortal, como se todo mundo fosse imortal. Amanhã eu falo com a Ana Lúcia. Semana que vem eu ligo para o meu irmão. Mês que vem eu vou visitar minha prima. E de repente não tem mais amanhã. Não tem mais semana que vem. Não tem mais mês que vem. Meu filho mais velho, Carlos, morreu num acidente de moto em 2008. Tinha 42 anos. A última vez que eu falei com ele, uma semana antes, a gente brigou. Coisa boba. Ele queria me levar para morar com ele. Eu disse que não precisava. Depois a gente conversa melhor, mãe. Não houve depois. E eu vivo com isso, com a última memória dele sendo uma discussão, com a última palavra sendo um depois que nunca chegou. Você não tem tanto tempo quanto pensa. Ninguém tem. Então para de adiar o que importa. Para de esperar o momento perfeito. Para de guardar amor, perdão, palavra, presença para depois. Porque depois pode não existir. Eu perdi Joaquim sem que ele me conhecesse. Perdi Marta sem ter ido com ela. Perdi Carlos sem ter feito as pazes. Perdi 40 anos vivendo mentiras que eu achei que eram verdades. E não estou te contando isso para me redimir. Redenção não existe para os mortos. Não existe para os anos que se foram. Mas eu ainda estou aqui. E se eu ainda estou aqui, tem um motivo. Esse motivo é você. É te contar isso agora. Antes que seja tarde demais. Antes que você complete 81 anos e olhe para trás e veja apenas sombras do que poderia ter sido. Você não tem tanto tempo quanto pensa. Você não tem anos infinitos. Você não tem garantias. Eu tenho 81. Você tem menos, muito menos. Então, para agora. Para tudo que você está fazendo e pensa. Quem você precisa ligar? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa abraçar? Que sonho você está matando? Que versão de você está morrendo de sede enquanto você dá água para todo mundo? A vida não é sobre quantos anos você viveu. É sobre quantos dias você realmente importou. Quantos dias você foi você mesma. Quantos dias você escolheu viver ao invés de apenas sobreviver. Eu te avisei. Eu te mostrei o caminho que eu não peguei. 4 mentiras. 40 anos. Um arrependimento que pesa mais que tudo que eu carreguei. Mulher forte não é a que aguenta tudo calada. É a que tem coragem de falar, chorar, pedir, sonhar, viver. Não deixa para amanhã a vida que pode ter hoje, porque amanhã não é garantido. Eu tenho 81. E se tem uma coisa que eu aprendi é essa. O que fica não é o que você guardou, é o que você viveu, é quem você foi quando teve coragem. Vai, vive isso agora, enquanto ainda dá tempo. Contagem final. 2.847 palavras.